Olá, tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é o seu Podnext. O episódio de hoje com certeza vai gerar muita polêmica, viu? Porque meu convidado, só para você ter uma ideia, é jornalista político formado pela Unesp de Bauru há 20 anos na comunicação. Trabalhou em vários jornais, aqui em Ribeirão Preto, em Jundiaí, Franca e também Americana, além de ser correspondente do portal UOL e colaborador da Folha de São Paulo e também do Estadão. Atualmente, ele é colunista político do Grupo Tati de Comunicação. Também é advogado com especialização em Direito Administrativo e Administração Pública. É empresário, dono da Sky Comunicação e, olha, não tem papas na língua quando o assunto é política. Meu entrevistado de hoje, Eduardo Schiavone. Bem-vindo, Schi. Obrigado, sempre um prazer falar com você. A gente já fez algumas coisas juntos, né? Muito prazer estar com você de novo. E para falar um pouco de política, um tema que eu gosto muito, é o que eu mais gosto de fazer na vida, de tudo que você falou aí. Parece até que eu sou importante com essa biografia. Mas senão não estaria aqui no Podnext. Que bom, foi uma grande honra. E faltou só dizer que eu esqueci, falha minha. O Jornal Ribeirão, que está agora... É verdade. Eu estou como editor-chefe dele. E é o produto que eu mais gosto de fazer de todos esses, né? Seu mais novo negócio, na verdade, né? É o mais Porque o novo Jornal negócio. Ribeirão, para quem não conhece, foi assim... Um marco para Ribeirão, porque a gente não tinha mais jornal impresso, tinha o Tribuna, né? O Tribuna Sobrevive, tem, né? E aí vocês vêm, montam um grupo aí de apaixonados pelo impresso e criam o Jornal Ribeirão. Faz quanto tempo que o jornal está circulando? Está chegando agora no 7º mês de circulação. Foi um projeto muito gostoso de fazer, muito difícil. Você trabalhar com jornal impresso, você ter a ideia de que você vai fazer como negócio. Eu vou lançar um jornal impresso. Isso é louco, né? O jornal, a futura internet, redes sociais, a mídia digital, a gente foi para um caminho completamente à parte disso, que a gente não é digital, a gente está ali no papel, né? É muito diferente. A gente começou lá atrás, né? Eduardo Schiavone, mas para mim é Schi. Todo mundo conhece como Schi, então desculpa a intimidade. Imagina, aqui. Sem problema nenhum. Schi, hoje em dia, pensar no impresso realmente parece surreal, né? Principalmente para a geração de agora, né? Os jovens jornalistas e tal, não conseguem imaginar, né, o impresso, porque o impresso é difícil, você está sempre meio que atrasado, né? Na notícia. Tá, esse é o grande problema. Mas acho que a comunicação, o mercado do jornalismo está tão ruim em Ribeirão, e eu falo isso com dor no coração, que nós somos um jornal semanal, a gente roda sempre a gente fecha o jornal na quarta para distribuir na quinta e pegar o fim de semana. A gente roda uma vez por semana, temos um plano até de fazer 2, mas nesse momento uma. É triste que eu veja os veículos de comunicação de Ribeirão, eu abra os portais, né, as próprias TVs até em certa medida, e eu não consiga ver uma matéria jornalística bem apurada, que aprofunde o assunto, que trate todos os lados. E é uma dicotomia muito doida isso, porque você tem um veículo que é físico, que é analógico, que é o jornal impresso. Eu tenho limitação de espaço, para eu selecionar o que vai no jornal, eu tenho que fazer muito recorte, né? Eu não posso colocar tudo porque eu não tenho espaço para isso. Além disso, eu tenho o custo de impressão, que é muito caro. Então, eu tenho uma série de limitações. Na internet você não tem isso. Você pode usar o espaço que você quiser, da forma que você quiser. Você tem os hiperlinks, você joga um link para um lado, coloca uma matéria aqui, faz uma ligação, coloca vídeo. Você tem muito mais recurso que o jornal, na verdade. E eu vejo matérias no meio digital que são extremamente pobres, que às vezes mal o lead traz, né? Às vezes o lead é incompleto. Aquelas informações básicas que tem que ter na matéria, o cara tem um espaço digital para fazer isso, mas não consegue. Né? Ele tem o espaço, mas não tem, talvez, a condição de fazer uma matéria mais aprofundada. E aí você tem um produto que é analógico, que é um jornal que tem limitação de espaço, e eu vejo, às vezes coloco uma matéria, eu gosto muito de fazer isso, às vezes eu coloco 2 páginas espelhadas do jornal, e eu encho aquilo com todo o conteúdo possível a respeito daquele tema. E eu tenho certeza que o leitor que vai ler aquele material, ele vai ter uma ideia exata do que é aquilo, do que é o tema, das implicações, a análise de um cientista político, de um político, de alguém que é relevante, de um especialista, as implicações, a relação com a história da cidade, por exemplo, que é papel de jornalismo fazer, né? Então, assim, é um produto muito gostoso de fazer, dá um trabalho
desumano Sim, até às vezes. sim. A gente não tem uma mega equipe, né? Aham. A redação somos eu, a Beatriz Camargo, o Walter Duarte, que está aqui com a gente, e o Ângelo, que está aprendendo a ser jornalista agora. E um rapaz que faz as fotos também, o Gabriel. Então é uma equipe pequena, a gente tem 16 páginas de conteúdo por edição, no mínimo. Mas é muito gostoso de fazer. Com certeza. Eu vejo assim que o jornalismo digital perdeu muito aquele compromisso que o impresso sempre teve de entregar um texto de qualidade, né, aprofundado sobre o tema, né? O digital simplesmente, acabou de acontecer, não tem aquele comprometimento de apurar a fundo, né, realmente comprovar que a notícia é verdadeira, e aí acaba, né, meio que vulgarizando o jornalismo. Você não acha? Eu acho que vira uma coisa que não é jornalismo. Até estava conversando com o Cristiano Pavini, também um ótimo jornalista esses dias, batendo um papo com ele. Falei, cara, a gente precisava fazer alguma coisa de valorização do jornalismo. Tá muito ruim, tudo tá muito ruim, né? É muito raso, muito superficial. Eu falei, eu vejo as matérias dos portais e, cara, eu fico envergonhado, porque isso não passa longe do jornalismo, né? Nem do jornalismo básico. Ele teve uma frase, ele tem ótimas sacadas, o Pavini, de sacada ele é muito bom. Ele falou, cara, eu fico feliz por você, porque você tem aberto os portais e está vendo matéria. Eu não vejo mais, eu só vejo nota. É verdade. É nota de serviço, só o que vai acontecer, aonde, quando. As matérias, na política é muito isso, né? Você tem que aprofundar o caso, você tem que discutir, você tem que ter fonte, você tem que sair da informação oficial, senão você não vai fazer jornalismo político. Se você depender de fonte oficial para fazer jornalismo político, esquece. Você vai fazer só um produto que é chapa branca ou que vai atender algum interesse. Isso é muito claro. E o que você tem hoje só é agenda, basicamente, né? Quando eu vejo uma matéria um pouquinho mais pesada, deveria ser mais profunda, eu, como leitor, sou muito chato. Eu vejo aquilo e eu estou no meio da imprensa em Ribeirão tem 20 anos, então eu sei o que acontece. Eu sei o que aconteceu, eu participei dessa história, né? Como relator dela, muitas vezes. Eu vejo profundas falhas, profundas apurações mal feitas. A pessoa está escrevendo sobre um assunto que ela não tem ideia do que é. Para você dar um fato que acontece, tudo bem, você coloca lá que aconteceu uma reunião no dia tal hora, foi em tal lugar, que aconteceu, que discutiram tal coisa. É muito tranquilo de você fazer isso. Mas aí você relacionar o que já aconteceu na história política da cidade, a por que a situação está desse jeito. Dá um exemplo besta aqui, obras da 9 de julho, que é uma coisa recente, né? Deveria ser muito menos recente, mas você teve 2 anos e meio de obras paralisadas ali. Você tem que contar essa história, mas você não pode ficar nisso. Você tem que contar que essa história começou lá na Darcy Vera, que ela conseguiu um monte de recurso, que esse recurso foi perdido por incompetência das autoridades políticas da cidade, que aí passou-se 12, 10 anos, e aí o Nogueira conseguiu recuperar essa verba, fez tudo mal feito, porque senão perdia o dinheiro. Esse tipo de contexto é o que o jornalismo tem que oferecer. Você não precisa fazer toda a matéria contando essa história. Mas também não dá para você dizer só que o problema da 9 de julho começou há 2 anos, quando uma obra mal feita foi executada. Você tem que dar esse panorama histórico, principalmente para quem faz jornalismo local. Se é nacional, é uma outra questão, você está lidando com temas mais amplos. Isso é importante também lá, mas ele não é fundamental. No jornalismo local, ele é. Eu estou falando para Ribeirão, para o cara que mora aqui. Sim. E se você não der esse contexto todo, você não consegue passar o que é a notícia de verdade. Exemplo, temos o Lar Santana aqui em Ribeirão, que está parado já faz 10 anos. Era um prédio histórico, bonito, foi entregue perfeito para a administração e está abandonado. Eu dizer que o Lar Santana, na Vila Tibério, está abandonado não significa absolutamente nada. Eu preciso passar essa história. E qual é a história do Lar Santana? O Lar Santana é um monumento, né? Ele deveria ser... Eu defendo muito que o Lar Santana tinha que ser um museu histórico, né? O Lar Santana está envolvido diretamente em histórias da ditadura, né? De proteção aos manifestantes. Tem a história da Madre Maurina, da irmã Maurina, que foi uma religiosa que protegeu muitos manifestantes da época contra o regime e que acabou torturada, presa e torturada de uma forma escabrosa pelas autoridades da época, né?
E funcionava realmente ali uma espécie de convento mesmo, né? E em determinado momento esse convento foi passado para a administração. Houve o interesse do encerramento das atividades e acabou se passando esse prédio para a administração pública, que desde então não fez absolutamente nada. Era governo de quem? Governo do Duarte Nogueira. Ou o final da Darcy ou o começo do Duarte Nogueira. Mas o período crasso do abandono, eu vou tirar a Darcy dessa conta. Porque se foi, eu não lembro agora exatamente qual governo, mas se foi no da Darcy, foi logo no comecinho, no finalzinho. No final. Né? Pegou ali muito pouco tempo. Mas o abandono do prédio em si acontece durante todo o governo do Duarte Nogueira. Aliás, não só isso, abandono dos museus, abandono de uma série de instrumentos culturais, históricos para a cidade. Né? A gente tem o nosso MIS aqui, o Museu da Imagem do Som, ficou por anos encaixotado, numa salinha que ninguém tinha acesso, até o problema ser mais ou menos resolvido. Então falta um pouco de consciência de memória também, né? E você sempre, desde quando você começou a atuar como jornalista, você sempre foi para esse lado da política e também dessa questão de ser mais polêmico, de realmente colocar o dedo na ferida? Sempre foi assim, toda a sua carreira? Sempre foi, mas nunca foi o ser jornalista político foi o que eu sempre quis fazer. Quando eu estava na faculdade, você sempre tem um sonho, você vai atrás de alguma coisa, né, um objetivo. O meu sonho, eu sempre quis ser escritor. Mas desde muito jovem, moleque, 10, 11, 12 anos, eu já sabia que eu não poderia viver da literatura. Então eu costumava dizer, olha, eu quero ser escritor, mas eu não vou viver disso, não dá. No Brasil não tem jeito, é muito raro. Eu quero ser jornalista porque eu vou trabalhar com escrita, eu gosto, e eu vou poder realizar um pouco o meu sonho de ser escritor através do jornalismo. E eu sempre fui muito leitor, né? Meus avós, tinha um tio que morava com meus avós, e ele assinava a Folha de São Paulo. E eu era um leitor ávido, assim, desde moleque. E eu li a Folha de São Paulo. E na época lançou-se aqui a Folha Nordeste SP, e eu tinha um sonho, eu queria ser jornalista da Folha de São Paulo para escrever no caderno Folha Nordeste SP, que depois virou Folha Ribeirão. Já tinha a meta bem definida mesmo. Foi para isso que eu entrei na faculdade. Durante toda a faculdade, meu objetivo era esse. Não realizei, escrevi para a Folha, mas isso não foi da Folha Ribeirão. E essa história é até engraçada. Eu tive uma oportunidade de um convite para trabalhar na Folha, na Folha Ribeirão. Então, a Eliane Silva me chamou para ir para lá. Eu estava trabalhando em Franca, no jornal Comércio da Franca. Mas eu já era editor lá na época, e eu lembro que a remuneração que eu ganhava lá seria um pouco maior da que eu ganharia aqui em Ribeirão. Mas eu tinha entrado lá no jornal e eu tinha um projeto de futuro com aquele jornal que eu me encantei com o Comércio da Franca. Foi instantaneamente. Eu entrei naquele jornal e falei, puta, eu vou ser muito feliz nesse lugar. E eu acabei recusando o convite da Eliane. Eu vim até Ribeirão, falei com ela. Ela falou, mas você veio para assinar? Eu já tinha falado com ela a respeito dessa questão de ter o sonho, de que eu cresci lendo a Folha. Falei, eu vim para recusar. Mas eu tinha que fazer isso pessoalmente, porque eu entrei na redação, falei, meu sonho era estar aqui. Desde que eu estava lá na Unesp, no final dos anos 90, eu queria estar nesse lugar, mas eu não posso aceitar porque eu me encantei pelo projeto do Comércio da Franca, virou um sonho para mim também. Não é grana, eu falei, mas a grana... Não, a grana é igual, eu vou gastar muito mais morando lá, tendo que manter casa, aqui eu estou no meu quintal, na minha família, né, tenho minhas coisas todas. Mas o Comércio da Franca me encantou com uma proposta de jornalismo que eu nunca tive em lugar nenhum que eu trabalhei até então. E eu acabei recusando a Folha. Recusei o sonho. Aí, tá vendo? Substituí o sonho por um novo, né? Mas, felizmente, depois pude escrever para a Folha, escrevi por UOL por 12 anos, então matei um pouco desse sonho lá de criança que eu tinha de ser jornalista de Ribeirão na Folha. E sempre fiz política, nunca fui para outra área. Que bacana. Atuei muito com economia... eu sou muito versátil no geral, eu faço o que eu preciso, mas desde que eu trabalhei acho que 7 ou 8 meses em assessoria de imprensa no início da carreira, mas mantive alguma ligação com política, porque eu escrevi artigos e fazia análise na época, na Conceito Comunicação aqui em Ribeirão, e logo depois fui para a vaga de política no jornal A Cidade,
E aí nunca mais deixei de ser jornalista político. Que legal. Esqui, você já é famoso aqui em Ribeirão pelas análises que você faz, né? Do cenário político local, principalmente. Então, a pergunta que não quer calar, né? Dizem por aí que os governos dão a cara nos primeiros 6 meses, né? Os primeiros 6 meses seriam cruciais aí para o restante dos 4 anos de governo. Nesses 3 primeiros meses de mandato, Ricardo Silva, Alessandro Baraca, nós já conseguimos saber qual o tom desse governo? Já conseguimos e não é um tom legal. O Ricardo é um cara muito voluntarioso, mas ele está colocando os pés pelas mãos na questão da política. Na ânsia de tentar resolver problemas, ele está tomando decisões que são muitas vezes equivocadas por falta de análise, falta de estudo. Isso é um problema muito comum, principalmente no início dos governos, né? A pessoa entra com tanta vontade de tentar resolver o problema, de dar a sua cara para a administração, que ela acaba colocando os pés pelas mãos. É o que o Ricardo está fazendo. Te dar um exemplo muito crasso disso. Você tem em Ribeirão Preto uma situação absurda, uma bomba relógio que chama-se IPM. O déficit do IPM é bilionário. E não é um problema do Nogueira, não é um problema da Darcy, é um problema que vem histórico, já desde 20 ou 30 anos atrás. Houve uma mudança lá no governo Gasparini ainda, que basicamente tirou todas as receitas do IPM, jogou para a prefeitura, os imóveis que o IPM tinha, eram muitos, descapitalizou absurdamente o IPM e deixou a dívida. A questão do déficit da Previdência Municipal é muito séria, e essa dívida só foi aumentando, a ponto de chegar numa situação hoje que ela é impagável. O IPM não tem condição solúvel, ele não é solvente. Ele certamente, se a prefeitura não aportar muito dinheiro, o servidor aposentado vai ficar sem receber, principalmente os mais antigos. Chega nesse ponto. Chega nesse ponto. O governo Nogueira resolveu o problema até a página 2. Ele criou um novo IPM, são 2 IPMs hoje, né? Dentro do IPM tem 2. O novo está saudável. Então a previdência dos novos funcionários está garantida de uma certa forma, porque de 2019 para frente houve a criação de um fundo diferente dentro do IPM, houve a mudança das regras de previdência e os novos funcionários estão adequados a isso. Então, de 2019 e 20 para frente, o IPM, quem entrou está garantido, vamos dizer assim. Mas você tem um passivo imenso de quem aposentou antes, ou de quem estava na ativa e ia se aposentar. A prefeitura agora não tem mais, mas até recentemente tinha paridade, integralidade. O cara aposentava e mantinha tudo que ele ganhava e os reajustes igual na íntegra, né? E não tinha o teto, né? Estava sujeito só ao teto do prefeito, que hoje é 30 e poucos mil. Então, essa galera toda que estava ali com direito garantido vai se aposentar. E o salário hoje, que o teto é 7 mil, para essas pessoas vai ser de 30. É inviável o IPM. E isso cria um passivo muito grande. Essa situação do IPM é clara para todo mundo, né? Fala-se em 2 bilhões de passivo. Já é uma situação muito complicada, o Nogueira enxugou um pouco do gelo ali, resolveu a questão do futuro, mas ficou passivo. E você tem hoje o Ricardo, por exemplo, tomando uma medida da Guarda Municipal, o STF autorizou, né, validou a mudança. Para a polícia municipal. Guarda para a polícia, né? Isso. E o Ricardo, foi uma coisa impressionante, porque a decisão do Supremo foi na quinta ou na sexta-feira. Numa live ou num evento no sábado, o Ricardo anunciou isso. Sem qualquer estudo técnico. O IPM está quebrado. Você mudar a guarda para a polícia, de um dia para o outro, numa fala do Ricardo Silva, você diminuiu 10 anos de trabalho do guarda. Porque ele fica sujeito às mesmas regras da polícia. E o policial tem direito à aposentadoria especial. A regra geral da aposentadoria é 65 anos, mas para o guarda é 55. Então, todo mundo que tem mais de 55 pode se aposentar a partir do dia seguinte, quando tem essa mudança. E o Ricardo anunciou essa mudança sem o menor estudo do impacto financeiro que isso ia gerar no IPM. É uma medida que passa uma imagem muito boa. Pô, estamos valorizando a guarda. Você tem um trabalho massivo da guarda querendo isso, né? É benefício para eles. Você tem a população que em muita medida vai concordar com, pô, vamos valorizar a guarda, é legal. Mas você tem um passivo previdenciário gigantesco. Estou falando aqui de dezenas de milhões de reais
que um discurso num sábado, sem qualquer estudo técnico, vai causar nos cofres da prefeitura. Felizmente, eu julgo felizmente, o tribunal barrou essa mudança, né, que o Ricardo, inclusive, chegou a mandar para a Câmara e aprovou. Mas já barrou aqui em Ribeirão Preto também? Barrou. Tá suspensa, não está extinta, mas está suspensa. A Justiça vai fazer um favor imenso para o Ricardo, que é dar tempo para ele ver a bobagem que ele fez. Não é só mudar o nomezinho de guarda para a polícia. Quando você muda o nomezinho, você muda um monte de outras coisas, inclusive o impacto previdenciário. E não é só o previdenciário, você vai ter que, mais pessoas vão se aposentar, se aumenta a folha de PM, você vai ter que contratar mais gente para fazer a função, essas pessoas também se aposentam mais cedo. Você tem todo um impacto que é sistêmico que o governo não leva em conta. A boa intenção, eu acho que o Ricardo tem a boa intenção, só que é atabalhoado na forma de agir. Político não pode ser atabalhoado, ele tem que ter dados, ter estudos, analisar, saber que a decisão dele vai ferrar com alguém, seja A, B ou C, e escolher o menos ruim dos caminhos. Não dá para agir por impulso. Não dá para agir. O Nogueira tem uma frase que é maravilhosa: governar é fazer escolhas. Não dá para ser impulsivo. E você só faz boas escolhas quando você tem dados. Você não faz um estudo de impacto de uma mudança de polícia metropolitana, como foi anunciado, em um dia. Em um dia que não é útil ainda. Uhum. Esse tipo de problema o Ricardo tem. O Ricardo foi numa unidade de saúde, fez um vídeo demitindo um profissional. Isso causou muita polêmica, inclusive, muito. Até porque o vídeo foi fake, né? Foi fake, total. Como que você reagiu a tudo isso? Quando você viu o vídeo, falou, peraí, o que tá acontecendo? Eu falei com o Ricardo sobre isso, não aguentei. Eu falei, Ricardo, para, bicho, tá errado. Eu falei com a assessoria dele, falei com ele, eu falei, meu... E o pior não é o ato em si. Porque eu consigo desculpar isso pela animação, quer mostrar serviço. O que me deixa indignado nessa história é que eu conversei com gente do governo, da comunicação do governo, e os caras falaram, bicho, foi bom, porque a gente mandou um recado. Eu falei, cara, isso não pode ser bom em nenhum aspecto isso. Você quer mandar recado, tá tudo certo. Faz o cara trabalhar mesmo. O funcionário público tem que trabalhar. Não pode ter folga. O serviço público é muito sério. Mas se você achar que em algum momento pode ser legal, se chegar numa unidade de saúde, armar um vídeo mentiroso para supostamente demitir um cara que já estava demitido desde a manhã, isso não pode ser bom. Isso é crime, isso é incorreto. Isso é falsidade, você tá falando uma coisa que é mentira. Você não chegou lá para demitir o cara. Você não chegou lá e viu que a situação era ruim e demitiu uma pessoa. Já seria ruim isso. Mas você saber que o cara está demitido, armar uma história mentirosa e fingir que você demitiu o cara na hora, isso é má fé, entendeu? Isso não pode ser bom. O problema do Ricardo também é esse, ele governa muito para a rede social. Rede social é a pior desgraça que aconteceu na história da política. Então, eu tenho percebido que ele está trabalhando muito em cima do modelo Manga, né? Prefeito total. de Sorocaba. Se você vê os vídeos do Manga e os vídeos do Ricardo, são praticamente idênticos. Cópia pura. E só que o Manga é a figura, né? Ele é assim, ele começou com esse lado, né, do prefeito mais brincalhão, de levar as coisas com humor e tudo mais. Tudo que vem depois dele, para mim, já é cópia. Sim. Né? O que você pensa sobre isso? Você acha que realmente ele está exagerando nessa questão de ser aí o prefeito tiktoker? Ou será que as pessoas estão gostando? O que você vem sentindo? É aquela análise muito rasa que as pessoas fazem disso. Eu acho que, no geral, se você pegar a população, tem a repercussão. Eu acho que realmente ele atinge um público que ele não atingiria e ele surfa um pouco nessa fama das redes sociais. Não acho que isso é um problema. A diferença é o que você faz e como você faz. Você falou do Manga. O Manga criou uma história. O Manga foi prefeito 4 anos, reeleito com quase 80% dos votos, incontestável, faz uma puta administração em Sorocaba e a população reconhece nele um ótimo gestor. Ele pode se dar o direito de ser um prefeito mais brincalhão porque ele tem 4 anos de bagagem de aprovação popular. Ele assume o governo, o tom dele, ele sempre teve essa pegada, mas não era do jeito que faz hoje, era uma coisa mais contida. E aí, com a aprovação, com o bom governo, com os resultados que ele foi entregando, ele pôde ir para esse lado. E para ele faz todo sentido do mundo, é um case de sucesso.
O Ricardo Silva não é um case de sucesso. O Ricardo Silva ganhou uma eleição na Bacia das Almas, uma eleição que, se fosse qualquer outro candidato, na minha análise, ele tinha sido derrotado. Só não perdeu a eleição por causa de 1 hora de chuva ou 2 dias de campanha. 800 votos, 700 687 votos Nada. de diferença. São 350 pessoas que tivessem mudado de lado, ele perderia a eleição. Então o Ricardo não assume com essa moral toda. Ele não pode sentar na janelinha. A comunicação que ele faz é como se fosse um cara que estava por cima da carne seca total, como se fosse assim: cheguei em Ribeirão, sou uma unanimidade, faço uma puta gestão e eu posso me dar o direito de brincar ou de fazer uma comunicação mais divertida. Não é o caso do Ricardo. Ele pegou uma eleição que ele ganhou muito apertado, sendo muito contestado, uma situação política totalmente diferente da de Sorocaba, do Manga, que foi reeleito com 80% dos votos. Então falta esse feeling de comunicação. Funciona isso? Funciona. Por 3 meses. Certamente, se o Ricardo Silva colocar um videozinho hoje, fazendo gracinha como ele fez no começo, ele vai tomar pau. Falta resultado. Você pode brincar, você pode fazer uma comunicação mais divertida, mas você tem que entregar resultado. Ele não pode fazer um videozinho engraçado colocando uma cadeira de praia na São José falando que vai liberar naquele dia e entregar a obra 3 meses depois. Passa essa sensação de fake. Ele não pode fazer um vídeo dizendo que está chegando no pronto-socorro e como se fosse dar uma incerta e demite uma pessoa naquela hora, sendo que o cara estava demitido desde o começo da manhã. Esse tipo de coisa gera impacto, mas gera também a consequência. Se não vir acompanhado de resultado, ele vai ter muito problema com esse estilo de comunicação. Agora, se ele fizer uma puta gestão, muito resultado, se a população se identificar com o que está acontecendo em Ribeirão, ele vai ter licença poética dele de fazer uma comunicação mais popular e isso está tudo bem. O timing da comunicação dele está errado. Essa é a comunicação de um cara bem sucedido, que tem 4 anos de governo, que tem 80% de aprovação. O Ricardo não é bem sucedido na administração dele, está começando. Ele tem 3 meses de governo e ganhou a eleição por 600 votos. Não bate uma coisa com a outra. Na hora vai ser muito legal. E na hora vai ser esse boom mesmo. Ricardo, prefeito TikTok, bababá. Vai passar 6 meses e ele vai tomar muito mais pau por causa disso, se não entregar resultado, do que tomaria se estivesse fazendo uma administração mais tranquila. Isqui, em relação a resultados, né, uma outra questão que me vem à cabeça é em relação ao reajuste salarial dos servidores. O sindicato, teoricamente, apoiou o Ricardo nas eleições, né, e por conta disso, até, esse reajuste estava sendo muito esperado por todos os servidores. E agora o Ricardo propõe 5% de reajuste, enquanto o sindicato pede 10,8%, se eu não me engano. Como que você analisa essa questão? Você acha que foi um tiro no pé do Ricardo? Grande tiro no pé e mostra um pouco do atabalhoamento dele. Qual que é essa situação? A sua análise foi perfeita. Ele foi eleito com o apoio do sindicato. O funcionalismo público, em geral, foi muito contrário ao Marco Aurélio, do Novo, que era candidato. Acho que até no final ele tentou fazer um convencimento ali do servidor, não conseguiu na medida que precisava. Mas o sindicato ali, os servidores apoiaram o Ricardo, né, institucionalmente. A grande questão, o grande problema disso foi o seguinte: você já gera uma expectativa. E o Ricardo, nesses 2 para 3 meses de governo, ele tomou algumas medidas que foram medidas de vontade dele. Foi nenhuma imposição, não foi nenhuma negociação, que são medidas que você não faz enquanto prefeito, tendo uma data base para se negociar aumento de salário do servidor. O Ricardo, de livre e espontânea vontade, criou aí um reajuste para diretor, que vai aumentar, às vezes, até mais de 50% o salário desses profissionais. Nós estamos falando de diretores de escola que ganham relativamente bem no salário que se paga na prefeitura. Isso gera um impacto econômico. Você está falando de um aumento de 50%, às vezes 60% na remuneração desses profissionais. E ninguém pediu. Não chegaram lá com uma arma na cabeça do Ricardo, vamos negociar ou vai parar. Não, ele foi lá e fez. Em 2 meses de governo, para 3. Você tem a questão dos professores, que foram, uma decisão do Tribunal de Justiça mandou diminuir a carga horária, porque eles trabalhavam mais do que se permitia. Isso reduziu o salário dessas pessoas em até 50%. Nós estamos falando de quase... Olha que legal. Olha que bacana. Aqui no nosso, um gavião, no nosso isso, né? cenário.
Avião. Desculpa te interromper, mas eu Não. não me contive. Bonito ele. Por isso que é bacana esse cenário, viu? Tudo, tem hora que passa, dá uns voos rasantes aqui, Pega é a muito cidade legal. de fundo, né? Bem legal. Desculpa, continua. Não, dessa questão do reajuste, né? Aham. Você tem 700 professores que teriam a diminuição de alguns 30, 40, 50% do salário. É muito. É um impacto financeiro de longo prazo muito grande. E ele precisa criar uma alternativa para isso e deu uma gratificação pessoal, estava com um projeto para isso na Câmara, queria resolver esse problema. São medidas, não estou dizendo que as medidas são ruins, eu acho que as duas são necessárias. Mas você não faz isso, você não dá isso de graça, entre aspas, com a database do servidor em março. Joga isso no teu pacote, coloca como uma vantagem econômica, e é uma vantagem econômica, né? Não é nenhuma picaretagem. Negocia isso tudo em conjunto, porque você sabe que numa negociação o sindicato vai pedir 50 para fechar por 10. É parte da negociação isso. Chegou-se nesse momento de reajuste salarial do servidor, a primeira proposta do Ricardo foi um aumento acima da inflação, com um atendimento de muitas das cláusulas não econômicas que o sindicato pediu. A proposta inicial do Ricardo, para mim, é uma proposta final. É que ele deveria fechar por isso, estava muito bem fechado. Você deu um aumento um pouquinho acima da inflação, você garantiu o reajuste de ticket bem maior do que a inflação, você aumenta o auxílio nutrição, que é a proposta dele, e aí você joga na sua proposta, mas além disso eu vou resolver o professor, vou resolver o diretor também, isso tem impacto financeiro. Só que aí ele já vem com uma proposta inicial que é a final. O sindicato vai simplesmente espizinhar em cima do Ricardo nessa negociação. Ele já começa derrotado, qualquer que seja o resultado. Ele já ofereceu o máximo que ele podia de cara. Isso é um erro muito grave na política. Muita gente vai me crucificar e dizer, pô, mas está fazendo o melhor para o servidor. Ele tem que fazer o melhor, não é para o servidor, é para a prefeitura e para o povo de Ribeirão. Dar um aumento que a prefeitura não pode pagar não é um bom negócio para Ribeirão Preto. Porque a prefeitura está atrasando o salário, está atrasando o recebimento de fornecedor. O que nunca aconteceu. Está atrasando. Está atrasando. Já tem fornecedor que não recebeu mês passado. Já tem esse atraso. Foi uma coisa que não existiu na administração do Nogueira durante 7 anos e meio. Nogueira atrasou um pouco de repasse de fornecedor nos primeiros meses, pegou uma situação muito complicada, e aí ele fez uma readequação. Em determinado momento, ele chegou com o sindicato e falou, não vou dar aumento, não tem como dar aumento. A minha folha de responsabilidade está mais de 60%, eu tenho que estar com ela com 56%. Se eu dou aumento, eu sou um gestor que eu sou incompetente, eu vou ter problema no Tribunal de Contas. Ferrou com a vida do sindicato, ferrou com a vida do servidor público, que teve que arrochar ali, mas ele resolveu o problema de quem interessava, que é a população de Ribeirão Preto e as contas da cidade. É muito sério isso. A gente corre o risco de chegar num ponto de dar-se, de fornecedor ficar meses sem receber, prestar o serviço e não saber se vai receber. A Darcy teve muito fornecedor que não recebeu. O Nogueira foi acertar isso anos depois. E o Ricardo parece que vai um pouco nesse caminho. Dar aumento para o servidor é bom, o servidor é necessário, é útil, fundamental para a máquina pública. Mas se a prefeitura não puder honrar o compromisso financeiro, ela prejudica o fornecedor, prejudica o próprio servidor. Num passado recente, Ribeirão atrasou o salário de funcionário. Teve anos aí, acho que até do próprio Nogueira, nos primeiros, que se a Câmara não faz repasse da volta do dinheiro que a prefeitura mandava para a Câmara, o servidor ia ficar sem receber, por falta de dinheiro em caixa. Nogueira equacionou isso, não teve isso no governo dele. O segundo governo, por exemplo, você não teve problema nenhum financeiro, de fluxo de caixa. Nunca se cogitou um atraso de salário. Na verdade, ele estava até antecipando, 13º, né? Essa prudência que o Nogueira teve, e eu não estou fazendo uma defesa do governo dele, muitos pontos ruins, mas a questão da gestão financeira é exemplo, tem que ser seguido. Ricardo não pode, à custa de ficar bem na fita, vamos dizer assim, dar um aumento de salário que ele não vai conseguir honrar. Ele disse na live que ele fez recentemente lá sobre esse assunto, que ele encontrou um déficit de 150 milhões na saúde e na educação. E mais 25
no IPM e mais a falta de repasse que ele indicou do consórcio pró-urbano na casa dos 70, 80 milhões. Você está falando aí de 400 milhões de déficit. Como que você aplica um reajuste acima da inflação, acima daquilo que vai aumentar a tua receita, no funcionalismo que já está com um rombo de 300 milhões? Isso é responsabilidade. Não dá para você ter as duas coisas. Então o Ricardo precisa fazer essa análise, né? E numa negociação, você tem que entrar nela para chegar no melhor ponto, que beneficie o servidor e não ferre com a vida dele, mas que também não ferre com a vida da prefeitura. Você entrar dando mais do que a inflação e atendendo todos os pedidos dos caras, você vai ter que fechar. Eu não duvido, por exemplo, que o Ricardo feche 7%, 8% de aumento, que é um índice que vai quebrar a prefeitura. Infelizmente é o que vai acontecer. E essa falta de tato na negociação vai prejudicar muito ele. Muito. Esqui, por falar em responsabilidade financeira, Nogueira deixa o governo dizendo que entregou a casa em ordem, com dinheiro em caixa, com tudo equalizado. Ricardo Silva assume a prefeitura dizendo que pegou o município com bilhões em dívidas. Quem está falando a verdade aí, na sua análise? Os dois. É verdade que a dívida de Ribeirão é bilionária. O que o Ricardo esconde dessa história é que é uma dívida equacionada e de longo prazo. Então, não é que a prefeitura deve 1 bilhão que vai vencer amanhã. Não. Nogueira fez muitos empréstimos desnecessários, inclusive, para coisas que não deveriam ter sido feitas, mas ele escalonou a dívida em 20, 30 anos e pagou uma boa parte da dívida de curto prazo que a cidade tinha. Precatórios da Darcy, dívida com fornecedor, o acordo dos 28% que vem lá do Gasparini, passou pelos 8 anos da Darcy e ele finalizou o acordo do Calçadão. Tem muita coisa que o Nogueira pagou de curto prazo. E ele escalonou uma dívida de médio e longo prazo, com taxas bem interessantes. A prefeitura, às vezes, paga juros desse empréstimo, mas é um juros muito pequeno, né? São recursos que vêm, muitas vezes, como contrapartidas até de empréstimos de instituições internacionais. Então, é verdade, Ribeirão deve muito, mas é uma dívida de longo prazo, para 20, 30 anos. Então, a primeira parte que o Ricardo usa é correta, falta o complemento. E quanto ao Ricardo, é verdade que a situação do orçamento é deficitária, de milhões mesmo, né? Esse déficit que ele falou de 150 para saúde e educação, ele é concreto. O problema é o seguinte, o Nogueira fez isso durante 8 anos de governo, ele sempre jogou o orçamento lá embaixo, a previsão de orçamento do Nogueira sempre foi muito conservadora. Isso é técnica contábil, basicamente. Ele joga um déficit de 150, ele sabe que a projeção moderada, vamos dizer assim, ele faz o pior cenário e joga lá no orçamento. Ele sabe que ele vai ter arrecadação superior daquilo. E quando tem essa arrecadação superior, ele cumpre o déficit, zera e está tudo certo, consegue pagar todo mundo. Então a projeção ela é de um orçamento deficitário, mas a execução não tende a ser. Isso aconteceu durante os 8 anos de governo do Nogueira. Ele falava, educação eu vou gastar, eu tenho um orçamento para educação de 200 milhões. Não é isso, tá? Só um número. Uhum. Mas na verdade ele sabia que ele ia arrecadar 250. Então ele tinha esse déficit já muito bem. Estava formalmente correto, mas ele sabia que esse déficit não ia se concretizar. Isso é o que aconteceu durante os 8 anos de Nogueira. E isso foi o que ele deixou para o Ricardo Silva no orçamento. O Ricardo Silva falar que tem esse déficit correto, está lá. Mas não é um déficit real, é um déficit estimado, com base numa projeção muito abaixo daquilo que a arrecadação vai ser. Então os dois têm um pouco de razão nisso. E não dá para negar também que isso o Ricardo está coberto de razão, a capacidade de investimento que o Nogueira deixa para Ribeirão não é alta. É o dinheiro que está contado. Né? Você tem... O Ribeirão gasta muito com servidor, quase 50%, estava em 56% para 57% com folha de pagamento. Nossa, já bem acima do limite prudencial. Ali batendo um pouco, fala de até 60% o tribunal aceita, mas o ideal é 55%, né? O que fala. Ribeirão, o Nogueira chegou a enquadrar isso abaixo, depois ficou um pouco mais acima, mas é muito dinheiro com funcionário, e você tem pouca margem de manobra para investimento. O orçamento do Nogueira, que é o que ele deixou, é muito contado para tudo. E é muita verba de custeio, muito serviço, muito fornecedor, e sobra pouco dinheiro para investimento. Isso é uma realidade.
O Nogueira conseguiu fazer um pouco de investimento com verba federal, a fundo perdido, veio da DARS, das obras do PAC, e alguma coisa com os empréstimos que ele conseguiu. Então ele conseguiu investir um pouco em infraestrutura por conta disso. O Ricardo não tem verba própria hoje para fazer. Dá um exemplo: aquela ponte do Royal Park ali no Bonfim, aquela ponte não foi feita até hoje porque quem paga aqui é a prefeitura. Não tem verba federal que pode fazer ali, não tem projeto estadual. Então, se você vai fazer aquela obra, quem tem que pagar aquilo obrigatoriamente é a prefeitura. Está lá faz anos. Porque não tem dinheiro para fazer. Esse tipo de coisa o Ricardo vai ter muito problema. Não há verba para investimento em infraestrutura. A verba de custeio, de pagamento de salário, pagamento de fornecedor, isso tudo está garantido. Mas não tem dinheiro para investimento. O Ricardo vai ter que correr atrás de Brasília, emenda, verba do governo federal, financiamento particular, financiamento de instituições internacionais, como o Nogueira fez. Então, ele pega o Ricardo está muito correto quando diz que pega uma cidade com pouca capacidade de investimento. Isso é real. Como vinha acontecendo também no Nogueira. Mas o déficit não é o que o Ricardo diz. Também a situação não está às mil maravilhas, como o Nogueira fala. Mas, no geral, a situação financeira da administração está equacionada. O Ricardo bater nesse ponto, ele vai estar dando murro em ponto de faca. O Nogueira tem prêmios de gestão aí, a categoria da cidade em termos de análise de dívida está no melhor possível. O Ribeirão tem a nota, está entre a B, a C e B. Para a cidade é a melhor coisa que tem, para cidades, municípios. Então não dá para desqualificar a gestão. A única coisa boa, na verdade, do Nogueira foi a gestão financeira. O governo do Nogueira foi muito ruim, no resto, tudo. Mas na análise financeira foi muito bom. O Ricardo tem 50 pontos que ele pode bater no Nogueira. Falar que a cidade está quebrada, certamente não é um deles. E aí ele vai para o caminho mais difícil de todos, que é falar que a cidade está quebrada. Ataca a zeladoria do Nogueira, que era péssima, ataca as obras do Nogueira que foram mal executadas, mal feitas, desnecessárias, desperdício de dinheiro público, fala do centro administrativo, que foi um absurdo, a história final dele. Você tem aí muitos pontos. Você fala da falta de reajuste para o funcionalismo, que 3 anos o Nogueira deu aumento zero. Fala que o Nogueira não tinha diálogo com a cidade, que os servidores não conseguiam dialogar com a prefeitura, que a relação dele com os servidores não era boa. Você tem muito ponto que você pode bater no Nogueira, e pontos corretíssimos. A gestão financeira não é um deles. Se o Ricardo pegar isso como mote, ele vai perder essa discussão. O Nogueira é técnico, ele tem argumentos. Se conversar com o Nogueira, você não pega o Nogueira. Você não consegue tirar uma contradição na questão da análise de números. Ele está cercado com relatórios oficiais. O Ricardo vai só perder capital político e desgaste se ele bater de frente com o Nogueira na área econômica. Bate em todo o resto. Na economia não dá para falar do Nogueira. Ele foi um bom prefeito na parte de gestão financeira. Gestão financeira não é tudo. Mas nesse ponto você não pode criticar o Nogueira, porque foi um bom prefeito. Falando aí nessa rivalidade política, Nogueira e Ricardo, o Nogueira esteve aqui no Podnext e naquela ocasião disse que estaria muito propenso a ir para MDB ou PSD. E agora, acompanhando o desenrolar aí das coisas, tudo indica que realmente ele vá para o PSD. Como fica aí essa questão? Ricardo Silva, PSD, é um rival político. Ricardo Silva permanece no PSD, vai para outro partido. Como que está isso? Eu, particularmente, acredito que o Ricardo não termina o primeiro governo no PSD. E a questão do Nogueira vai ser fundamental para a saída dele. A conversa que eu escutei de gente de São Paulo é que houve um convite realmente feito para o Nogueira para ir para o PSD, e o convite feito pelo próprio Kassab. O Kassab foi deputado pareado com o Nogueira, eles foram colegas em Brasília. E o Kassab disse para ele especificamente que ele vem para ser o candidato a deputado, se quiser, talvez pleiteando uma vaga para vice-governador numa eventual composição, e ele vem para ser o cara do partido na região aqui de Ribeirão Preto. Você tem prefeito da cidade. Você não chama um ex-prefeito para o teu partido dizendo que ele vai ser o cara do partido na cidade, que você tem um prefeito eleito. Acho que o Ricardo também jamais aceitaria uma situação dessa. Até porque ele vem se colocando como adversário do Nogueira já lá desde 2016,
na primeira eleição que o Nogueira ganha, foi contra o Ricardo, foi uma campanha muito aguerrida. E desde então o Ricardo vem sendo oposição. Não vejo os dois no mesmo partido, acho que isso é impossível. E acho que o Ricardo já está trabalhando, de uma certa forma, nos bastidores também, uma eventual ida para o PP, que é o caminho que se coloca aí à disposição dele nesse momento. Acho que essa é uma tendência forte. O Nogueira, eu não sei se ele efetivamente vai para o PSD. Ele está naquela fase da barganha, né? Ele está vendo qual que é a melhor opção dele. O PSDB talvez seja uma opção, dependendo do acerto que for feito. O PSDB pode dar uma possibilidade dele de colocar o nome como candidato a governador. Não para ser candidato, mas para fazer uma composição e eventualmente ser vice. Mas isso tudo vai depender de para onde vai o PSDB. O PSDB está numa história de fusão, a Podemos, com outras siglas, né? O PSDB está no mercado. A noiva do mercado hoje é o PSDB, que está negociando com todo mundo por uma fusão. E o Nogueira certamente vai esperar o desenrolar disso para ver para onde ele vai. Mas eu acredito, hoje, política é muita areia, né? Voa rápido. Mas hoje eu acredito no Nogueira, possivelmente no PSD, e o Ricardo fora do PSD num curto espaço de tempo. Não chega a 2 anos da administração. Vai ser uma grande mudança. Capital político do Nogueira vai ser ampliado. O PSD é um partido que tem estrutura, tem recurso, tem espaço, muito maior hoje que o PSDB. Então o Nogueira vai ter uma condição de trabalho, vamos dizer assim, melhor. E é um problema para o Ricardo, porque se eu sou prefeito da cidade, não consigo mandar nem no meu partido, no meu terreno, vem um cara para ser o chefe do meu partido, o cara que vai mandar no partido, e eu sou prefeito, eu não posso ficar aqui. Então, e o Ricardo, por outro lado, vai ser um ativo valioso. Vai ser um prefeito que está em exercício com possibilidade de reeleição. Qualquer partido quer isso também. Foi um movimento muito ousado esse, eu acho, do próprio Kassab. E não é natural você chegar num prefeito de uma cidade grande, Ribeirão Preto, 700 e poucos habitantes, 1.000 habitantes, você dispensar uma prefeitura desse tamanho, não é com possibilidade de reeleição, para trazer um ex-prefeito, não é um movimento normal do mercado da política. Alguma coisa ali aconteceu que deu um problema, uma rachadura nessa relação do Kassab com o Ricardo. Se isso se concretizar efetivamente, eu acho que o Ricardo sai derrotado dessa história. E essa dança das cadeiras aí dentro dos partidos causa algum impacto para a população? Muito pouco. Porque, na verdade, a base de apoio ao governo do Nogueira é exatamente a mesma que a base de apoio ao governo do Ricardo. Muda só o partido, quem está mais forte, quem está mais fraco. Essa é uma questão que é muito estadual e nacional. Vai ter muito impacto disso, talvez, na eleição para governador. E Ribeirão é um pouco uma pecinha nesse tabuleiro, né? Mas no cotidiano da população eu acho que não tem tanta interferência, não. Eu acho que é mais uma questão de política nacional e os caciques locais, né? Mas assim, a base de apoio do Ricardo é a mesma do Nogueira. A oposição é a mesma, né? Você tem pouca mudança. Então é tudo um grande grupo, né? É como se todos fossem do mesmo partido, mas aí você tem os subpartidos ali que acabam agregando. Por exemplo, tem um movimento agora, o Eliseu Rocha, ex-vereador, está saindo do PP, tentando ver de ir para os republicanos. Aí você tem um pessoal que também está saindo do PP para ir para outras legendas. Aí você tem um pessoal do próprio republicano que está se readequando. Isso, para a população, não muda absolutamente nada. Para os chefes de partido, sim. Mas para a ponta ali, para a população, na verdade é tudo o mesmo grupo político, né? Então, para qual partido não vai fazer muita diferença. E a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, como você vem analisando? Nós sabemos que dos 22 vereadores, né, acredito que uns 18 sejam da base de governo, né, da base do governo Ricardo Silva. Como que você analisa essa situação? Você acha que é saudável uma Câmara com o nível que nós temos hoje aqui em Ribeirão? De forma alguma. E essa legislação é muito ruim. Eu dizia que a última foi a pior da história, das que eu acompanhei, e essa consegue superar de cara. Fica muito evidente isso. Eu sinto saudade. Eu que no começo de carreira acompanhei uma Câmara que tinha o Cícero, Walter Gomes, Beto Canguçu, muita gente boa.
eu tenho restrições a muitos deles, mas eu sinto saudade do Cícero, por exemplo, que foi o grande líder da Câmara, uma figura política que fez muito mal em algumas medidas para a população, para a administração pública de Ribeirão Preto, mas que perto dos atuais vereadores ele era um estadista, né, na verdade. Você pega Cícero e Isaac, por exemplo, Isaac atual presidente da Câmara, os dois têm basicamente o mesmo poder. Cícero é o Isaac e hoje é o Cícero do passado. Mas os modos de trabalhar e a política dos dois são completamente diferentes. Né? O Cícero tinha um respeito institucional pelo Legislativo, por exemplo, que nenhum vereador atual tem. E com tudo que o Cícero fez de mal para a Câmara e para a política de Ribeirão Preto, ele é uma figura que faz falta, por exemplo. Essa Câmara é tão ruim que me faz sentir saudade de figuras como o Cícero. Sem contar que eu não vejo na Câmara de hoje ninguém com a capacidade e com o talento que tinha um Beto Canguçu, por exemplo, da vida. O próprio professor Gilberto Abreu. Você tinha ali grandes vereadores na acepção da palavra mesmo. Você não encontra nessa legislatura. O que eu vejo é que isso vem acontecendo. Os 2 primeiros anos do governo Duarte Nogueira, você tinha um racha muito grande na Câmara. Você tinha um grupo, era um vereador de diferença, mas o governo não tinha maioria. O Nogueira penou 2 anos com um legislativo muito indócil. Depois ele fez os acertos, e aí o último governo dele passou o trator por cima da Câmara. O que me incomoda não é nem a questão de ser uma maioria, e de ser uma maioria tão grande. O que me incomoda é a falta de aptidão para legislar e para fiscalizar que existe nesse legislativo. Mesmo na oposição você não encontra isso. O Nogueira deu brechas no seu último ano, deu brecha para um trabalho de oposição maravilhoso. A oposição podia ter se cacifado se fizesse um trabalho decente de apuração, de fiscalização, mesmo que fosse para perder as votações. Nem isso acontece. Você tem um contrato esse contrato da RPMob aí, do subsídio das empresas que recebem subsídio, isso foi um crime. Do transporte coletivo. Transporte coletivo, né? Pagar o subsídio da forma como foi feito, sem previsão contratual. Agora tem porque arrumaram a lei, né? Mas o início desse processo não tinha. E você não teve uma voz na Câmara que se colocou contra. E não foi porque eram a favor ou contra, era porque não tinham capacidade para perceber que aquele contrato estava errado, né? E nós estamos falando aí de vereadores que muitas vezes não têm ideia do que estão fazendo lá. Ter uma base forte é bom para o governo. Acho que qualquer governo quer ter uma base do jeito que o Ricardo tem, por exemplo. Mas cabe ao parlamentar também ter pelo menos a função de fiscalização, mesmo que ele vote a favor. E isso não tem na Câmara. Não me incomoda uma base grande. A população elegeu isso. A vontade do povo é soberana. Todo mundo que elegeu 18 pessoas que estavam... Eu vou até colocar menos, vou colocar 16. Mas foram 16 eleitos com essa base, que fizeram campanha com o Ricardo, que disseram que estão ao lado do Ricardo, que vão aprovar tudo que o Ricardo está fazendo. E é legítimo, a população escolheu isso. Então, eu não questiono o voto popular, mas eu questiono a falta de desempenho do papel legislativo. Você ser base ou ser oposição não te dá o direito de você deixar de ser vereador. E o que tem hoje na Câmara, dos 22, 18 que não são vereadores. São despachantes que estão ali muitas vezes por interesse próprio, para pegar o seu salário, dar emprego lá para as pessoas que eles têm relação, ou que procuraram para tentar a reeleição, mas que são tudo menos vereadores. E esse papel do legislativo tão subserviente, nós não temos poder hoje legislativo em Ribeirão. É um chancelador de atos da prefeitura. E quando o legislativo se apequena a esse ponto, recentemente tivemos aí uma discussão de escola cívico-militar, houve a agressão a um sindicalista, o sindicalista também bateu boca com a polícia, né? Isso mostra o quão insignificante é o nosso legislativo hoje. Essa situação aconteceu numa discussão, numa audiência pública sem sentido. Nem era uma audiência pública, né? Foi uma reunião. Foi uma reunião. Porque a audiência pública vai ser ainda. Vai ser ainda. E foi solicitada pela vereadora Duda Hidalgo. Sim, e essa reunião foi solicitada pelo Isaac Antunes. Foi uma prévia e não serve para nada. Não serve para nada, só serve para lacrar.
Porque a escola cívico-militar não é um tema que vai influenciar na população de Ribeirão Preto. A escola que vai ser, se houver a implantação, é estadual. Isso não é debatido na Câmara, a Câmara não precisa aprovar, a Câmara não precisa se manifestar sobre esse assunto. Até porque a manifestação dela é irrelevante. Quem tem que decidir sobre a escola cívico-militar é o governo do Estado. Não tem um projeto da Prefeitura de Ribeirão Preto querendo implantar o modelo na rede municipal. Então, olha que absurdo. Você perde tempo organizando uma reunião para falar de um assunto que não é competência da Câmara, que a Câmara não vai influenciar em nada. Você perde, eu sempre cito esse exemplo, você tem um vereador, o Rodine do Novo, que na gestão passada quis fazer uma nota de repúdio à Noruega, Dinamarca, algum país nórdico, por causa do Papai Noel gay, de uma propaganda, que é um tema que não tem nada a ver com Ribeirão Preto. Enquanto isso, o contrato da Pró-Urbano não é analisado, o absurdo que acontece na RPMob, que é um cabide de emprego político, ninguém fala nada. Você tem um monte de situação irregular que a Câmara tinha que se dedicar. E aí, de repente, a Câmara discute o Papai Noel gay da Noruega, o Lula, Bolsonaro, a escola cívica. O título de cidadão ribeirão pretano para o Bolsonaro, o que você achou disso? É um absurdo. É um absurdo discutir, é um absurdo pautar. É um tema que não diz nada. E eu vou criticar a direita por conta disso? Critico a direita e critico a esquerda. A esquerda, na época que o Lula estava preso, fez exatamente a mesma coisa. Você pegar alguns requerimentos lá, dos vereadores da oposição, na época, moção a favor do presidente Lula, moção contra o judiciário, moção contra o Sérgio Moro. Cara, isso não é tema local. Isso não diz nada a ver com a população de Ribeirão Preto, né? Mas a moção de aplausos para Dilma, agora, recentemente, não foi aprovada, né? Foi reprovada. A direita domina. Aliás, essa é uma história política muito legal. O Isaac é um personagem muito interessante da política. Ele foi um vereador de 2 mandatos, teve uma condenação criminal, lembrando que ele participou da Operação Themis, foi investigado, e fez um acordo assumindo a culpa pelos crimes, né? Então ele é um vereador com condenação criminal. Um acordo que não tira os direitos políticos dele, mas a admissão do crime, né? E era um vereador de 1.200 votos. Olha como a população de Ribeirão e o próprio legislativo perde o foco, né? E ele foi eleito democraticamente, com todo o mérito, para 2 mandatos, como um vereador. Acho que em uma das eleições dele ele foi o menos votado. O partido tinha uma chapa, ele foi o campeão de votos, tudo certo, fez a chapa para isso, mas era um vereador que não tinha respaldo em termos de votos, né? E aí, com essa questão dessa polarização absurda que se está fazendo, ele se tornou um dos campeões de voto da cidade, ele quintuplicou a votação, ele teve quase 8.000 votos nessa última, ele foi acho que o 2º ou 3º mais votado. A custa do quê? A custa da exploração da imagem do Bolsonaro na dicotomia com a esquerda. E ele, olha, o Isaac não conseguiu capitalizar todo o bolsonarismo, né? Uma corrente pequena, tem muita gente do bolsonarismo que não gosta do Isaac. Mas ele capitaneou uma parte da direita ali significativa. E aí isso fez ele aumentar exponencialmente a sua votação. Ele já era poderoso, já tinha muita influência na Câmara, mas não tinha voto, passou a ter voto. Pelo motivo errado, porque ele se contrapôs ao PT, porque ele criticou o Lula, porque ele fez o voto do Bolsonaro, porque ele apoiou publicamente o presidente, porque ele implorou para tirar uma foto do lado do Bolsonaro e divulgou isso, porque o Bolsonaro gravou um vídeo para ele. Perceba que são coisas que não têm absolutamente nada a ver com a política de Ribeirão Preto ou com a população de Ribeirão Preto. Esse tema não é local. E essa é a tônica da Câmara de hoje. É uma Câmara que não discute o que precisava, não fiscaliza o que tinha que fiscalizar, perde um tempo absurdo com rede social, fazendo videozinho inútil, os vereadores fazem isso, e que se concentra mais no debate de temas nacionais que não tem nada a ver com a repercussão diária do trabalho de um parlamentar ou do cidadão de Ribeirão Preto, em detrimento daquilo que deveriam fiscalizar. É uma inversão de valores que não deveria caber no legislativo. O legislativo não é isso. Você fazer um discurso sobre o cenário nacional faz parte da atividade parlamentar de qualquer lugar do mundo, mas esse não é o foco. O problema é que isso virou foco. A Câmara de Ribeirão não debate o que deveria,
que é a situação do munícipe, do imposto, da fiscalização ao executivo, dos atos da própria Câmara, que muitas vezes não são divulgados como deveriam, isso tudo não é discutido. E aí discute se Papai Noel gay da Dinamarca, da Noruega, discute-se o Lula, discute-se o Bolsonaro, o título de cidadania. Mas para ficar fora do muro, esse título, a hora que esse título foi feito, é um absurdo, é uma excrescência. Você dá um título para um cara que está prestes a virar réu, agora virou, né? Viro. Mas que estava prestes a ser denunciado, é simplesmente absurdo. Até brinquei com o Isaac num dia que conversei com ele por outro motivo. Eu falei, cara, porque ele tinha feito um pedido de título, aí retirou porque tinha investigação do Bolsonaro lá. Depois ele entrou com o mesmo pedido, aí retirou porque o Bolsonaro podia virar réu, né? E ter a denúncia e tudo. Depois ele voltou, né? Aí acabou reproduzindo. Eu falei, cara, no ritmo que você está aí, propõe de novo, porque aí o Bolsonaro vai ser preso. Né? Foi denunciado, depois... Eu falei, você pede mais uma, você prende o cara, porque o teu timing dos projetos ali tá perfeito, né? Um deles foi de sacanagem, ele já sabia o que estava acontecendo, o outro foi por azar mesmo dele. O primeiro acho que foi... Ele não tinha controle desse prazo, né? Não tinha como saber. O segundo ele sabia e fez de propósito. Mas olha o tanto de servidor, energia, custos de manutenção, investimento, sessão do legislativo, funcionário que fica até tarde. Olha o tanto de gasto que você tem para debater um tema que não interessa a Ribeirão, que não faz parte do nosso cotidiano. Fora a repercussão da briga, né? Discussão, bate-boca, agressão. Mobilizar a guarda inteira na última sessão para fazer segurança. Olha o prejuízo que isso causa aos cofres públicos para discutir uma coisa que não interessa a Ribeirão Preto, que não vai mudar em absolutamente nada a vida do morador dos Campos Elíseos, da Vila Virgínia, da Vila Tibério, Cristo Redentor. Se der o título do Bolsonaro ou não der, o dia seguinte dele vai ser exatamente o mesmo que o dia anterior. Agora, se o vereador vê o que está sendo cobrado de imposto, vê a demora da prefeitura em autorizar a expedição de alvarás para funcionamento de negócios, se vê as nomeações políticas, se vê as rachadinhas que estão acontecendo, isso vai mudar a vida do cidadão. Né? O imposto que está se cobrando. Um exemplo besta, a prefeitura de Ribeirão cobra taxa de MEI. MEI não paga taxa. A prefeitura de Ribeirão cobra alvará de licença de funcionamento de microempresário individual. Isso é contra a legislação federal. Eu falo isso porque eu fui MEI muito tempo e eu briguei, processei, fiz processo administrativo porque a cobrança era irregular. A Câmara não está preocupada com o empreendedor de Ribeirão Preto. Você tem essa nota contra o que presta serviço aqui, que é um absurdo que esses caras fazem. Cobra-se do empreendedor em Ribeirão Preto, tem que pagar para ser empreendedor, pagar a emissão de nota, pagar sistema que antes era de graça. É verdade, essa questão aí de pagar a emissão de nota, né? Eu também sou microempreendedora, Somos todos. somos todos, e eu fico abismada, eu falo, meu Deus, mas por que eu tenho que pagar É isso? assustador. Não é? E o sistema anterior, você deve ter emitido nota. Eu fazia a contabilidade toda, Sim. até eu subir de categoria de empresa, aí eu não posso fazer mais. É. Mas eu fiz toda a minha contabilidade a vida inteira. O sistema anterior, que era da Guinfes, era melhor, mais fácil. A minha contadora deixa eu operar de vez em quando, então eu pego, faço as notas por fora, para mim. O sistema anterior era gratuito, melhor, online, você não pagava nada. Esse sistema que foi atualizado agora, você paga caro, é uma porcaria, você não consegue emitir as notas direito, dá erro toda vez e é pago. É pago por nós e pago pela prefeitura, que ainda complementa. Tá aí um bom tema para os caras da Câmara. Ao invés de falarem do título do Bolsonaro, vamos ver qual que é a situação do empreendedor. Tem gente que eu conheço que esperou 9 meses numa licença prévia para instalar uma indústria de produção de cera para carro, veículo automotivo. O cara desistiu de abrir a empresa em Ribeirão Preto e foi para Cravinhos. Na época o prefeito era o Boi. E o Boi, o Carrascosa, né? Que era do PSDB, prefeito lá a vida inteira. Ele fez a licença ambiental do cara em 1 semana e meia e arrumou o galpão para ele alugar. Esse cara foi gerar emprego lá em Cravinhos. É um exemplo de um amigo pessoal. Por que não investigar por que as licenças demoram 1 ano, a provisória?
em Ribeirão Preto? Será que tem fiscal que está achacando empresário para ganhar dinheiro? Será que tem gente que trabalha dentro da prefeitura que tem o por fora? Eu já respondo, sim. Só que isso não interessa para a Câmara de Ribeirão. Uma licença demorar 10 meses, para os caras é normal. Não deveria ser. Então esse é o tipo de assunto que o vereador tinha que tratar. É esse debate que eu esperava de uma Câmara. Isso não depende de ser oposição ou situação. Você pode cobrar que não seja dessa forma, mesmo sendo situação. Pô, manda um ofício, avisa, tá acontecendo isso, vamos criar um mecanismo para dar agilidade. Isso é emprego que Ribeirão está deixando de ganhar. O cara que se instala lá paga imposto em Cravinhos, não paga aqui. Isso é menos receita para a prefeitura. O que a gente pode fazer para fomentar o empreendedor aqui? Cara, e isso foi um cara que gera 10 empregos. A Ouro Fino foi para Cravinhos exatamente pelo mesmo motivo. Eu falei com o dono, eu falei, pô, eu tentei instalar aqui em Ribeirão 2 anos. Não deixaram instalar a fábrica aqui, eu tive que mudar para Cravinhos. A empresa do próprio candidato a prefeito, Marco Aurélio, também está instalada em Cravinhos. Sim. E ele conta que realmente é por isso, por não ter apoio, né? Não tem apoio. Prefeitura. E é verdade, isso não. O Marco Aurélio estava absolutamente correto. Aí você cria, se você for investigar um pouco isso especificamente, você vai ver o quê? Você tem gente de dentro da prefeitura que quer que o sistema demore, porque quer vender facilidade. Isso acontece. Não é um esquema de corrupção em escala industrial. Não é um negócio que funciona assim, nossa, vamos criar um esquema e achacar todo mundo. Não, isso é uma pessoa, duas ali que atrasam o processo todo. É um negócio que eu costumo falar que é a corrupção no varejo, não é no atacado. É no varejo, é aquela coisinha ali. Ou o fiscal faz isso, ou o outro faz isso, ou aquele outro faz isso. Não é nada organizado, não é um esquema de corrupção que tem muita gente. É o cara que começa lá embaixo, atrasa aqui, porque tem um parente que dá o laudo, e aí o cara, não, ó, isso é muito comum na prefeitura, infelizmente. Ó, eu fiscalizo, ó, você tem um monte de irregularidade aqui, ó. Procura esse cara aqui, que é um engenheiro que faz isso aqui, e vai resolver o seu problema. Resolve, só que o cara tem que pagar, além de pagar a bola do funcionário, tem que contratar o indicado, e isso cria um sistema de microcorrupção. Não é nada que o prefeito saiba e que ele tenha controle. É um negócio que vai lá no embaixo. Só que isso acontece sistematicamente em vários lugares da administração. Quando você não combate esse tipo de situação, você cria o empreendedor que tem que ir para Cravinhos, porque aqui não liberam a licença dele. Você cria o dono de estabelecimento que acaba não expandindo o negócio dele porque não quer ter o desprazer de ter que pagar o que ele não deveria. Você cria, muitas vezes, uma indústria de multa, por exemplo, de empreendedores, e quando faz errado tem que multar mesmo. Mas você cria um sistema de multa para que o cara fique preso ali e acabe até se sujeitando a esse tipo de esquema para não ter um prejuízo financeiro. E isso, no fim das contas, você acaba gerando menos emprego, menos dinheiro, menos receita, menos um ambiente que fique inóspito para o empreendedorismo. Olha quanto assunto, numa sentada da gente conversando aqui, que o legislativo podia se dedicar. Criar uma legislação que favoreça o empreendedor, que facilite a vida dele, que diminua a fiscalização nas ações desses servidores que fazem as coisas erradas e acabam atravancando o desenvolvimento. Tudo isso são aspectos relevantes da Câmara que poderiam ser abordados, ao invés de um título de cidadania para o Bolsonaro, ou a moção para o Lula, ou a Dilma, ou qualquer outra coisa que não tenha a ver com o Ribeirão Preto. Se os caras tocassem o que é local e o que interessa para a população, a Câmara poderia fazer um trabalho muito melhor. Ski, infelizmente a gente já caminha aqui para o finalzinho do nosso podcast, mas eu não posso deixar de te perguntar em relação aos nossos deputados aqui por Ribeirão Preto, né? Nós tínhamos Ricardo Silva, que agora é prefeito, não é mais deputado. Nós temos Rafael Silva, deputado estadual, que provavelmente não sai, até pela idade, por questões de saúde, há esses rumores de que ele não saia novamente. Nós temos rumores também de que Baleia Rossi seria candidato ao Senado, né? O que diz as suas fontes em relação a esse panorama aí de deputados? É um bom cenário esse, eu acho que se aproxima bastante. O caminho do Baleia é disputa de um cargo maior, particularmente eu também acho que é o Senado, mas fala-se muito que ele poderia ser o vice do Tarcísio. Acho que é possível mesmo.
Acho que o Baleia tem envergadura e tem tamanho político hoje para pleitear qualquer cargo que ele quiser. Ele comanda o maior partido, o segundo maior partido agora, né, o MDB, mas está sempre ali nas cabeças e é uma figura da política nacional. Penso que é a hora do Baleia buscar voos maiores do que a Câmara, sim. E acho que, em alguma medida, ele pode ser bem sucedido nisso. Eu acho que o Baleia, como vice, é um fator que agrega para qualquer candidato, tanto pelo partido quanto pela posição política dele. Então, acho que é muito por aí. Pode ser para vice-governador, pode ser para senador, mas eu acho que ele não tenta a reeleição na próxima eleição para a Câmara. E a gente está com um déficit de representação, né, muito grande. Eu costumo dizer que a Sevandi já matou uma geração política muito promissora. Você tinha ali, pelo menos, eu cito sempre o Zanferdini, que era do MDB, o próprio Maurílio, que era do PP, Maurílio Romano. Esses caras poderiam estar alçando voos maiores na política. E a Sevandi já matou essa geração. Sem entrar no mérito se foi correto ou não, uma geração ali foi extirpada da política. E a gente tem hoje pouca representação. O Rafael, muitos anos na Alesp, mas a idade dele já pesa. Não acredito que ele venha também. A família, né, está querendo fazer o Rafael Júnior como candidato para manter o legado do pai, né? Eu acho que as chances não são boas do Rafael. Talvez se o Rafael Silva sair, tenha chance sim. Mas o Rafael Júnior, eu acho que ele é muito desconhecido ainda, embora o apoio da família. O irmão é prefeito, o pai é deputado. Mas eu vejo com algumas ressalvas essa possibilidade. E você tem aí um vazio, né? O Léo Oliveira vai tentar a candidatura, ao que tudo indica. Você tem o Léo e o próprio filho, né? O Igor estagnados, né? Estão nessa mesma posição há muito tempo. O Igor teve todas as condições do mundo de tentar um voo maior. Ele foi cacifado 2 vezes seguidas como o mais votado de Ribeirão. Você nunca pode ser o mais votado numa eleição da Câmara e não ter projeto de se candidatar a alguma coisa em outra esfera. Ele não teve, né? O Igor perdeu a chance de ser deputado, perdeu a chance de ser prefeito, perdeu a chance de disputar eleições. Não sei se tem mais esse espaço hoje. Mas eu não vejo o Ribeirão com quem eu imagino. O Baleia, se for candidato, acho que tem boas chances para deputado. Vai encontrar uma disputa forte se for para senador, não acho que ganhe. Mas e se for para vice-governador, o cenário ideal. Você tem o Nogueira, que vai ser provavelmente candidato a deputado, embora se cacife para tentar ser vice também. Nogueira é um caso, para mim, ele vai ter muita dificuldade para se eleger, mas ele tem todo o recall, o respaldo, os contatos, então o apoio do agro. É um nome que nunca pode ser deixado de lado. E aparece, para mim, com muita força o Danilo Scott. Foi o campeão de votos da eleição do MDB. O que o Igor não teve a coragem ou a condição de fazer, o Danilo tem e quer fazer. Vejo ele com boas possibilidades de ser eleito como deputado. E do campo da esquerda, a Duda Hidalgo vem com muita força também. Então eu acho que Ribeirão pode voltar a ter 3, por exemplo, representantes na Alesp, o que não acontece há algum tempo. Já teve 4, né, num passado não muito distante. Está só com 2 agora. Acho que pode chegar, talvez 3, talvez 4. E na Câmara eu vejo pelo menos um representante da cidade. É muito pouco ainda. Mas eu acho que na próxima eleição, agora em 26, a gente vai ter um aumento na representatividade de Ribeirão, tanto na Alesp, talvez uma manutenção, considerando o Ricardo até uma perda, né? A gente tinha 2, Baleia e Ricardo. Mas eu acho que politicamente novas lideranças vão surgir dessas eleições. Assim. A Duda e o Danilo eu vejo com grandes possibilidades, são vereadores muito bem votados. A Duda bateu na trave já nessa última para a Alesp. O Danilo vem com força, está fazendo um mandato bastante interessante de fiscalização, se colocando muito bem nessa disputa. Então eu vejo com algum otimismo essa possibilidade política da cidade. E o Marco Aurélio, já que teve uma votação expressiva aqui em Ribeirão Preto como candidato a prefeito, tudo bem que uma eleição a prefeito é muito diferente de uma eleição a deputado, né? Mas diante desse cenário aí, que ele era totalmente desconhecido e despontou nas eleições municipais, você vê alguma possibilidade? Eu analiso o Marco Aurélio como a votação que ele teve, como uma votação que foi muito mais anti do que pró.
o Marco Aurélio soube capitanear o movimento contra o Ricardo, e a votação dele reflete muito isso. Eu acho que mais do que votar no Marco Aurélio, uma boa parte do eleitorado votou contra o Ricardo. A dificuldade dele vai ser transformar esse voto que foi contra no voto a favor dele. Acho que é uma liderança que tem todo o direito do mundo de pleitear essa disputa, mas eu não vejo ele com muita força dentro do partido. O Novo me parece que já fez uma escolha clara de apoio ao Rodine, querendo agregar o Marco Aurélio para uma eventual dobrada e trabalhando o nome do Marco Aurélio para deputado federal. Para deputado federal, eu acho que ele não tem qualquer chance de ser eleito. O Novo vai ter uma chapa muito difícil, não vai fazer muitos deputados, e eu acho que na fila do pão em São Paulo, o Marco Aurélio está lá para baixo. Pode ser que tenha uma boa votação, mas não acho que é para eleição. Talvez, como deputado estadual, ele tenha mais chances de agregar esses votos, mas me parece que o Novo definiu a estratégia de apoiar o Rodine. Acredito, inclusive, que pode ser uma boa possibilidade do Marco Aurélio não ficar no Novo e buscar outros partidos aí. Fala-se já de republicanos, fala-se de algumas outras legendas, mas do republicanos com conversas já iniciadas. Eu acho que ele está no direito dele, é legítimo, ele teve uma votação que o cacifa, sim, para buscar, mas ele vai ter que transferir esse voto. Esse voto não era dele. Uma parte desse voto, uma boa parte desse voto era contra o Ricardo. Não sei se ele tem a condição de fazer essa transferência. Ele tem que fazer um trabalho para isso. Não adianta achar que quem apoia... São eleições diferentes, claro. Mas não adianta achar que a pessoa que votou nele na eleição para prefeito vai repetir o voto para deputado. Ele vai ter que buscar e conquistar esse voto. Claro que é um puta recall. Você tem metade da cidade, né, votando a teu favor. Mas não é um voto consolidado. É um voto que precisa ser muito trabalhado. E eu não tenho visto o Marco Aurélio trabalhar muito esses votos até esse momento. Ele deu as caras ali pós-eleição, fez um trabalho até de continuidade, né, mas eu vejo ele muito quieto nesses primeiros meses de governo, que é o contrário do Rodine. O Rodine vem pondo a cara bastante, né, comprando muita briga, aparecendo muito. Então, talvez seja uma hora de uma mudança de chave aí do Marco Aurélio. Para ele pegar esses votos, ele precisa se colocar como player de novo na política. Ele está muito afastado, na minha análise. Aí já fica a dica, Marco Aurélio. De graça, hein? De graça. Nem comprei consultoria. Consultoria de graça. Isqui, muito obrigada pela sua participação aqui. Bate-papo bom é assim, né? Vai passando o tempo e a gente nem percebe. A gente estoura todos os tempos, né? É impressionante. Que bom, muito obrigada, viu? É sempre muito prazeroso conversar com você, por todo o conhecimento que você tem, por todas as novidades que você traz pra gente aqui da política local. Muito obrigada. Que bom, fico muito feliz pelo convite. Um abraço para todo mundo e à disposição sempre que quiser, sempre um prazer. Com certeza haverá novos convites. Muito obrigada. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext, sempre falando de política de forma descomplicada. Eu sou a Gislaine Spanholo, meu convidado de hoje foi Eduardo Schiavone, jornalista político aqui em Ribeirão Preto, além de uma série de outras coisas, e você sempre tem a participação, a audiência muito especial aqui para nós. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau e até a próxima.